Olá, amigos! O tema é Perguntar não ofende. Veja as perguntas e respostas de Contardo Caligares e de Ivan Capelato no Café Filosófico da CPFL Campinas, nos dias 17 e 24 de novembro de 2017. Boa noite. Boa noite. Aqui. Não sei boa onde. noite. Aqui. Opa, sim. Me identificou. Não, eu sou advogado aqui em Campinas, meu nome é Ângelo Manuel Denardi, e eu entendo que o grande monstro que o Brasil enfrenta hoje é o regime socialista, quase comunista, implantado pela Constituição de 1988, né? 1988. E aqui você diz que o regime, desde da escravidão até hoje, né, um regime basicamente feito os políticos de ladrões, né, é um país da corrupção, nada mudou. Mas o grande monstro que nós temos aqui é o regime socialista, comunista, que foi implantado por essa Constituição de 1988. A pergunta que eu lhe faço: como podemos trocar esse regime socialista, comunista, que nos faz continuar da escravidão desde a época até hoje? Qual que é a sua resposta para isso? Escute, eu não acho que a Constituição de 88 seja socialista comunista, por sorte da gente, porque eu realmente não gostaria que o Brasil fosse nem a Venezuela nem Cuba. Então, eu não tenho... para mim, a Constituição de 88, aliás, na época foi um mistério, porque eu estava aqui, claro, seguia os trabalhos de perto, era um mistério porque, para mim, uma Constituição deveria ser um texto inspirador de, sei lá, 30 páginas no máximo, né? Grandes ideais que deveriam guiar os legisladores no futuro. A Constituição brasileira acabou sendo uma espécie de mistura de codicilos e, com uma quantidade, uma proliferação de coisas que entraram na Constituição que são bizarras. Tanto que é extremamente frequente que o legislador esbarre no fato que para fazer alguma coisa é preciso mudar alguma coisa na Constituição, coisa que é normal que aconteça, mas digo com uma frequência um pouco maior, ao que não sei o que lhe faz pensar que a nossa Constituição de 88 seja uma Constituição socialista comunista. Eu, então, tenho uma certa dificuldade em responder a pergunta por causa disso, que precisaria que você me dissesse um pouco mais em que coisas específicas você pensa desse ponto de vista. Contardo. Diga. A gente tem uma fila de perguntas, então a gente vai seguindo, tudo bem. Então, tá bom? Vamos ficar nessa, mas é só essa Obrigada. questão. Que eu posso lhe dizer que acho, por exemplo, que pelo menos não impediu, em parte, a reforma trabalhista, não está impedindo de maneira radical a reforma previdenciária. Então, tem pelo menos margem para pensar que a Constituição de 88 é uma Constituição fundamentalmente social-democrata, né? Mas isso é uma coisa que teríamos que discutir artigo na mão, né? Não é isso? Artigo boa noite. Aqui. Meu nome é Ângelo Manuel Denardi e eu sou advogado aqui em Campinas. Eu queria fazer uma pergunta, é a seguinte. Você disse que o primeiro e o segundo ano são os anos fundamentais na vida de uma criança. E, principalmente, a proximidade dos pais, e principalmente da mãe,
nessa fase, para ter um sentimento de pertencimento, e que ele vai ter estratificado esses princípios de ética e de virtude para o resto da vida. Recentemente, eu vi uma procuradora federal desse nosso governo socialista, comunista, que nós temos, dizendo que os filhos é obrigação do Estado, é dever do Estado cuidar dos nossos filhos, não é? Certamente para fazer uma doutrinação marxista. Eu queria saber o seu pensamento sobre essa ideia desse Estado, desse governo que nós temos hoje, sobre essa criação dos filhos brasileiros. É essa pergunta que eu queria fazer. Tá. Você imagina que você me colocou numa saia justa, mas eu vou responder. Se você visitar países mais organizados que o nosso, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista jurídico também, países melhores, vocês vão perceber que o Estado cuida das famílias. O Estado não cuida dos filhos das famílias. O Estado oferece para as famílias uma boa escola em tempo integral. O Estado oferece para as famílias uma assistência social. Aliás, queria fazer um parêntese aqui, assistente social, que talvez seja uma das pessoas mais importantes na nossa sociedade. Ela desapareceu. Eu tinha 2 amigas, uma morreu, a outra mudou para não sei onde, e eu não vejo mais assistente social. Os países de fora dos Estados Unidos, a assistente social, ela tem um poder de lei, a palavra dela é de lei. Então, o Estado oferece para as famílias uma boa escola, que as crianças aprendam, oferece às famílias condições, oferece condições de trabalho, condições de transporte, ninguém é assassinado a hora que desce do metrô. Então, mas ninguém cuida de filho. Nenhum país cuida de filho dos outros, né? Essa é uma ideia muito antiga e retrógrada e muito complicada de a gente compreender. Então, vamos pensar um pouquinho no Canadá. A mulher resolve ser mãe. Ela trabalha. 2 anos de licença, não precisa 2 anos, né? Se eu morasse lá, eu ia falar, um tá bom já, gente, um tá bom. A ciência fala mas dá 2, então eles podem, né? 2 anos de licença maternidade, sendo visitada, acolhida pelo pediatra, pelo assistente social, pelos psicólogos. Ela aprende a amamentar o filho. Algumas crianças têm dificuldade, algumas mulheres têm um mamilo, às vezes, que resseca. Vai alguém lá e faz isso. Tá? Eu tenho uma amiga que teve uma criança excepcional, uma criança com síndrome de Down no Canadá, e ela recebia todo dia o apoio do Estado, o apoio do governo, sem pagar um tostão. Tá? Todo dia, e infelizmente essa criança veio a óbito por um problema, mas todo dia. Essa é a função do Estado, garantir que essa célula fundamental da vida humana, que é a família, sobreviva. Percebe? Então, mas vamos cuidar das crianças na Fundação Casa, vamos cuidar das crianças numa creche onde a moça não é nem treinada para isso e dá bebida para a criança, não dá trabalho, ou bate, ou põe em saco, como aconteceu, não é mesmo? Não. Quem cuida de filho é quem deseja o filho. O Estado não deseja filho. O Estado não deseja filho. O Estado comunista deseja outra coisa. Quem deseja filho é quem faz o filho. E, às vezes, essa mãe que deixou o trabalho, está de licença, ela também recebe, como na Alemanha, o marido perto dela que também ganhou licença de 1 ano para poder cuidar da esposa, porque ela não está saindo para o supermercado, ela não está, e ele ganha também uma licença. Essa é a função de um Estado, de um país inteligente. Então, não sei se eu respondo você, mas colocar uma criança em algum lugar,
aonde ela seja cuidada a cada tempo por uma figura diferente, com cheiro diferente, com voz diferente, é torná-la psicótica. Percebe? Ela nasce, ela cresce psicótica. Você já deve... É a criança... Você vai me perdoar, mas a segunda intenção dessa coisa é criar o sujeito indiferente. Percebe? Qual é o contrário de afeto? O contrário de afeto é indiferença, como eu estava falando agora há pouco. Quando alguém se cala, acabou. Aí nós não temos jeito mais. E criar um bando de crianças indiferentes, que não lutam por nada, não tem raiva, não tem medo, não tem culpa. Você imagina o que uma sociedade desse tipo vai ser? Nós vamos ter um bando de suicidas, um bando de adictos, um bando... Então... A responsabilidade, que é o tema que eu vim trazer para vocês hoje, ela tem que ser uma coisa afetiva. Eu tenho que ter afeto por aquilo que eu escolho. Senão, não funciona. O que é afeto? Afeto é a possibilidade de eu estar junto e sentir prazer. Estar longe e sentir falta. Isso é afeto. Amor é outra coisa, gente. Amor é uma coisa complicada. Amor é um sentimento tolo que tem prazo de validade. Já viram, né? O amor começa intenso e daqui a pouco as pessoas se descobrem. E se separam, o marido mata a mulher. Percebe? Amor é uma coisa com prazo de validade. Geralmente é 2 anos o máximo do prazo de validade. Mas o afeto é para o resto da vida. O afeto é para o resto da vida. E o afeto é justamente isso, a possibilidade de eu sentir falta, daquele sujeitinho lá, e de quando eu estar junto eu sentir prazer. Isso é afeto. Amor é outra coisa. Amor é coisa de anjo. Não sei se eu consigo te responder. Mas eu não acredito nessa... Não, foi respondida, foi bem respondida, deu por... Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fico preocupado quando o Estado, né, o governo que nós temos, quer cuidar dos filhos da gente, né? Que entender que essa é uma responsabilidade do Estado, evidentemente que é um Estado ideológico, e não esse Estado de afeto que você disse aí. É isso. Acho que nós já temos muitas provas de que não funciona, né? Vamos ver as Áfricas, vamos ver um pouquinho a Venezuela, vamos ver um pouquinho... Acho que não funciona, né? O Estado totalitário, ele não funciona. Vamos ver Hitler, né? Diz o provérbio popular, perguntar não ofende. E minhas perguntas nas palestras foram para ampliar o entendimento político para os ouvintes. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.